Estamos de volta, galera. Vamos falar agora, né, um pouco mais sobre análise técnica, continuar aqui nossos estudos. Lembrando que na aula passada a gente falou um pouco de teoria de Elliott, falou um pouco de Down, falou de Fibonacci, falou de tempo gráfico, tipos de gráfico, né, coisas básicas da análise técnica. E agora a gente vai aprofundar um pouco aqui sobre alguns movimentos principais da análise técnica. Não dá para avançar, para chegar na parte do módulo 3, que é a parte onde a gente vai começar a mostrar exemplo de aplicação do volume junto com a análise técnica, sem vocês entenderem o que é análise técnica. Então, foco nessa parte que eu vou falar agora. Depois que eu explicar, pega a plataforma, abre o gráfico, tenta riscar e identificar no gráfico tudo isso que eu estou passando para vocês. Se possível, liga seu computador numa televisão bem grande da sua casa, tira o zoom ali do gráfico e sai riscando. Vai traçando o canal LTA, LTB, consolidação, triângulo, marca com a bolinha ali os rompimentos, enfim. Vai identificando tudo isso no gráfico, trabalhando a visão de vocês para enxergar esses movimentos que eu vou passar aqui agora, porque eles são fundamentais para o próximo módulo, onde vai entrar ali a análise do volume e principalmente para os setups operacionais que a gente vai aprender no módulo 4. Então é muito importante vocês treinarem isso aqui, galera. Valeu? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos lá? Primeiro movimento aqui, muito conhecido da análise técnica e muito importante, né? Os canais de mercado. Quando o mercado está numa tendência clara, e isso aí pode ser uma tendência de alta ou de baixa, e ele vai fazendo fundo mais alto que fundo anterior, topo mais alto que topo anterior. O que a gente pode fazer? A gente pode ligar esses topos, ligar esses fundos, e se a gente perceber que que existe duas linhas paralelas entre esses movimentos, a gente pode dizer que o mercado está dentro, respeitando um canal. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem um canal de alta. Então, vocês têm que aprender a identificar isso aqui. Topo mais alto, fundo mais alto, é um canal de alta. Enquanto o mercado não consolidar ou romper o canal, ele continua no canal de alta. Do lado direito, a gente tem também um canal, mas diferente do primeiro, a gente tem um canal de baixa. Repare que nesse outro movimento, a gente vai identificando o quê? Topos mais baixos que os topos anteriores, fundos mais baixos que os fundos anteriores. A gente pode pegar uma linha, ligar, tá? Os topos, ligar os fundos. Se verificado que as linhas são paralelas, simétricas ali, a gente fala que o mercado está em uma tendência baixista. E essa tendência vai durar até que o mercado faça uma consolidação ou rompimento. O mercado, pessoal, ele só existem 3 movimentos básicos no mercado. Ou ele está em tendência de alta, ou o mercado está em tendência de baixa, ou o mercado está consolidado. E a consolidação pode ser em padrão triangular, retangular. Quando a gente não tem um movimento definido, a gente diz que o mercado está consolidado. Então, não existe nenhum outro movimento que o mercado possa fazer. E você identificando esses movimentos, você vai se posicionar, obviamente, a favor dos movimentos e com o que a gente vai aprender mais na frente na parte de leitura de mercado. Mas entendam que é o canal e façam o dever de casa. Aqui tá lindo, eu botei um exemplo bem fácil para vocês, está fácil de identificar. Quem não vê que é um canal aqui, até qualquer criança vê. Agora vai lá para o mercado, enxerga isso aqui, pega um ativo qualquer e tenta identificar esses movimentos. Vai ser um pouco mais trabalhoso, mas vocês têm que treinar isso aí. Se a gente não tiver, né, uma linha de cima claramente ali paralela, a gente pode simplesmente traçar a linha de baixo e dizer que o mercado está respeitando uma LTA, ou linha de tendência de alta. Então, às vezes ele vem aqui, ó, faz um topo, depois faz um topo bem mais alto, não dá para traçar canal, mas ele continua respeitando uma linha de alta. Então, a gente fala que ele está respeitando uma LTA. Para traçar uma LTA, basta a gente identificar fundos mais altos, ligar esses fundos e toda vez que o mercado chega nele, fazer a leitura do que é que vai acontecer. Da mesma forma, do lado direito, a gente tem uma LTB, linha de tendência de baixa. O mercado ele pode cair,
fazer um fundo aqui bem mais baixo, voltar, mas pelo menos a linha de cima que ele vai respeitar, que é a LTB. Então, ligando esses topos no movimento baixista, a gente tem aqui a LTB. Obviamente, a gente identificando esse movimento, a gente vai se posicionar a favor do movimento principal, aplicando outras leituras de mercado. Beleza? E você falou, Luiz, que o mercado ele tem 3 movimentos principais. Ou ele está em tendência de alta ou de baixa, ou ele está consolidado. Né? Com o que é uma consolidação? Consolidação é um movimento que não tem tendência, um movimento que não tem... a gente não entende para onde o mercado vai. E o principal movimento de lateralização é o que a gente chama de caixote. Tá? Geralmente, esses caixotes acontecem após grandes movimentações de mercado. Depois de uma grande perna de alta, o mercado encaixota. Depois de uma grande perna de baixa, ele encaixota. Então, quando a gente percebe que não tem mais topos e fundos maiores, tá? A gente pega aqui ó, a máxima do movimento, pega a mínima do movimento e faz o quê? Traça um retângulo. Então, enquanto o mercado estiver aqui dentro, ele está encaixotado. Dá para operar caixote? Claro que dá para operar caixote. Como que a gente opera caixote? Procurando, obviamente, dentro do setup, compras aqui nas mínimas do caixote, onde a gente chama aqui ó, de linha de gatilho de venda, e procurando vendas aqui em cima, na linha de cima do caixote, ou chamado também aqui ó, linha de compra, tá? Então, aqui em cima a gente procura por vendas, aqui embaixo procura por compras, até o mercado fazer um rompimento. Inclusive, a gente vai aprender mais na frente a fazer a leitura de quando vai ter esse rompimento. Então, quando o mercado faz o rompimento, ele sai do caixote, ele sai da lateralização e embala uma nova tendência de mercado até essa tendência terminar e ele encaixotar novamente e assim sucessivamente. Beleza? Então, isso é lateralização. Existem também outros padrões de lateralização. A gente vai falar daqui a pouco sobre os padrões triangulares. E quando ele sai do caixote, o que é que ele faz? Um rompimento, galera. Tá? Um rompimento. Aqui nesses 2 exemplos eu fiz 2 tipos de rompimento. Rompimento de alto e rompimento de baixo. Repara que quando o mercado ele vem, faz um toque em alguma região e cai, depois ele faz de novo um toque e cai, pelo menos 2 toques. A gente tem um estudo muito importante de mercado chamado suportes e resistências. Para eu definir uma região como um suporte ou resistência interessante, eu, pelo menos, procuro identificar ali pelo menos 2 toques. Quanto mais toques na linha, no passado do que aconteceu no gráfico, melhor. Então, nesse caso aqui, o mercado fez 2 toques, aí eu tracei uma linha. Como a linha está em cima do mercado, ela é o teto do mercado, a gente chama essa linha de resistência. E aí o mercado vai, toca, em determinado momento ele vem e passa dessa linha. O que está acontecendo aqui, pessoal? Um rompimento. Tá? Não estou falando de nenhum setup, estou falando de movimentações de mercado. Não significa que eu vou operar isso nem aquilo. Não. Vocês têm que, pelo menos, identificar o que é isso e quando vai acontecer. Mas como entrar, a gente vai aprender mais na frente. Então, depois que ele faz um rompimento, esse rompimento ele precisa ser testado, galera. Todo rompimento, na maioria das vezes, ele é testado. Como assim, Luiz? Depois que ele rompe uma região de resistência, aquela resistência rompida, ela vira o quê? Ela vira um suporte. E aí o mercado, depois do rompimento, voltou, fez um movimento de correção, que a gente também chama de pullback, e aí ele toca na linha que foi a linha da resistência rompida. E aí ela vira o quê? Suporte. Isso aqui também a gente chama de teste de rompimento. E aí o mercado voltou a pegar força, chegou a testar de novo, outro suporte aqui, 2 toques, seguraram de novo, e aí ele voltou e embalou aí sua tendência altista. Se a gente, inclusive, traçar um Fibonacci aqui nessa perna do rompimento, a gente vai ver que esse pullback aqui, ele veio exatamente aqui entre os 60% e 50% dessa perna. Então, o Fibonacci também confirmando aqui que isso aqui é uma região de retração, além do toque também da resistência rompida que virou suporte. Beleza? Então, isso é um rompimento. Tá? Aqui no lado direito, a gente tem outro exemplo de rompimento, mas um rompimento de baixa. Repare que eu tinha uma linha aqui que tocou uma vez, 2, 3. Quando o mercado toca a linha de cima para baixo, essa linha é chamada como, galera? Suporte. Em determinado momento, o mercado veio e fez o quê? Rompeu o suporte. Ora, se ele rompe o suporte,
Imagina aqui o apartamento que eu estou aqui agora. Eu tenho um teto e eu tenho um piso. Tem gente que mora em cima, tem gente que mora embaixo. Se o mercado romper o meu chão, o meu suporte, se ele voltar para o apartamento de baixo, o meu chão vira teto. Então, o meu suporte vira o quê? Uma resistência. Repara que depois que ele rompeu, ele veio fazer o teste de rompimento, que a gente chama de pullback. Novamente, se eu traçar aqui um Fibonacci dessa perna de baixo, já vi que o mercado veio aqui entre 60% e 50%. A linha de suporte, ela vira o que agora? Uma resistência. O mercado segurou, depois ele fez a sua tendência. Então, isso é um rompimento, isso aqui é um teste de rompimento. Isso aqui é um rompimento, isso aqui é um teste de rompimento. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos seguir. E eu já expliquei para vocês aqui o que é suporte e o que é resistência. Sem esperar pelo menos 2 toques para traçar ali essas linhas. Eu falei mais cedo sobre o padrão de consolidação de caixote, mas às vezes o mercado consolida sem fazer um triângulo. Ele pode, inclusive, consolidar fazendo um movimento triangular. Repara que nesse momento ele vinha de uma tendência de alta, fez topo, fez fundo, e aí quando ele voltou, depois do pullback, esperava todos os operadores que a tendência fosse confirmada, que ele voltasse para romper esse topo e confirmasse sua tendência. Mas ele não conseguiu. E aí ele fez o quê? Um topo menor. Ora, se ele fez topo menor, ele tinha que vir fazer então um fundo menor, para mudar a tendência e virar a tendência de baixa, mas ele fez também um fundo maior. E aí a gente fica sem entender o que está acontecendo. Topo menor e fundo maior, e não tem o que é isso. Então, isso também é uma consolidação. E aí, se a gente ligar os topos e ligar os fundos, a gente vai ver que o mercado está fazendo o quê? Afunilando, fazendo um triângulo. E esse triângulo, em algum momento, terá que ser rompido, dando um sinal claro ali do fim da consolidação triangular. E aí isso aconteceu aqui mais na frente. Coloquei aqui um exemplo de volume, mas não vou falar sobre o volume agora, nem adianta. O volume é no módulo 3 e no 4, junto com as estratégias. E aí ele fez aqui o rompimento. Poderia ter feito o quê também? Um teste de rompimento. Toda vez que ele faz um rompimento desse, a gente projeta aqui pelo menos... a gente podia ter usado o Fibonacci que projetar. A gente podia ter pego aqui, esse pivô e projetado, podia ter pego esse pivô e projetado, para botar ali um alvo de 1,61%, saber até onde o mercado pode ir saindo dessa consolidação. Do lado direito, eu coloquei uma outra consolidação, dessa vez uma consolidação mais triangular ainda, tá? Aqui a gente tinha uma LTA, o mercado respeitando a LTA, e olhando de cima ele vinha respeitando o LTB. Ou seja, ele perdeu tendência, ele parou de fazer topo mais alto ou fundo mais baixo. E aí ele entrou no padrão triangular até o momento que ele fez o quê? O rompimento. Repara que depois do rompimento ele voltou, fez o teste do rompimento e aí entrou na tendência baixista. Então, quando a gente não consegue perceber um movimento de tendência, topos mais altos ou topos mais baixos, fundo mais alto, fundo mais baixo, ligando esses topos, ligando esses fundos, a gente pode chegar até um padrão triangular e aí não operamos dentro desse padrão, aguardamos o mercado aí sair e fazer um novo movimento de tendência. Aqui eu coloquei alguns exemplos, não em gráficos, mas para vocês entenderem de forma mais fácil o que é um padrão de consolidação. Aqui tem uma consolidação triangular ascendente. Por que ascendente, Luiz? Porque a linha de baixo é uma LTA, a linha de cima é uma resistência. Então isso aqui está subindo, é uma consolidação ascendente. Essa consolidação aqui é uma consolidação equilátera, né? Simétrica. Repara que as linhas, o triângulo ele é um triângulo simétrico, com lados iguais. Já essa daqui é uma projeção ascendente. Geralmente, quando o mercado faz uma consolidação ascendente, o rompimento é para cima. E aqui eu tenho uma consolidação descendente, tá? Ele vem fazendo topos menores e os fundos continuam iguais. Geralmente, também, quando o mercado faz um padrão de consolidação descendente, o rompimento tende a ser para baixo. Valeu? Galera, vocês têm que treinar isso aí em casa, tá? E aí eu cheguei a ter uma parte aqui muito importante, que é o entendimento de fases de mercado segundo o Wyckoff. A partir de agora a gente vai começar a falar bastante nesse cara. Inclusive o módulo 4 a gente vai falar muito de Wyckoff, tá? O Wyckoff é o cara que trouxe a leitura
do volume ao preço, casando com a análise técnica. E segundo ele, o mercado ele tem fases. Quais são essas fases? As fases de acumulação, distribuição e as fases ali de marking up ou marking down. Então, diferente de Charles Down, onde o mercado se movimenta em ondas, Charles Down, o Wyckoff, ele fala que o mercado ele respeita fases, né? Então, sempre depois de uma tendência forte de mercado, o mercado vai ter que fazer consolidações. Então, nunca ache que o mercado vai bater numa linha e vai cair em linha reta. Esse é um dos maiores erros dos traders. Ah, Luiz, ele bateu no suporte, eu já vou vender porque eu acho que vai cair de vez. Não é, cara. Antes do mercado fazer um grande movimento, ele vai ter que acumular ou distribuir. Então, você vai ter que aprender a identificar se está numa acumulação ou distribuição e aguardar o mercado sair dessas regiões, fazendo rompimento, para que você possa operar as tendências. Inclusive, a gente vai, no nosso operacional, aprender a entrar dentro da distribuição, se antecipando o movimento baixista, ou aprender a entrar dentro da acumulação, também se antecipando ao movimento altista. Né? Antes, a gente vai entrar naquela fase que Charles Down fala que é a fase de acumulação. A gente vai tentar entrar antes de o mercado chegar a apresentar uma notícia. Antes das sardinhas comprarem, a gente vai tentar entrar no mercado junto com os grandes players, fazendo essa leitura junto com ele através da análise do volume. Valeu? Então, toda vez que o mercado estiver fazendo uma acumulaçãozinha, vai lá e traça um caixote. Vai lá e traça um caixote. Aí vocês vão ver que entre esses caixotes, ele faz as rasgadas, as tendências, que são as fases de marking up, marking down, respeitando aí o estudo de Richard Wyckoff. A gente vai aprofundar sobre isso também, galera. Fiquem tranquilos. Olha aí, eu já botei um exemplo bem legal aqui para vocês. Aqui eu tinha uma fase de acumulação, tá? Mercado acumulando. Daqui a pouco ele fez um marking up, subiu em linha reta e depois ele fez o quê? Acumulou de novo, distribuiu, na verdade. Né? Consolidou de novo, eu queria dizer. Então, repara que o cara pode chegar assim e já querer vender aqui de cara, achando que o mercado vai despencar. Calma. Espera ele distribuir antes dele fazer um marking down, tá? Espera ele acumular antes dele fazer um marking up. Isso aqui embaixo, no módulo 3, vai fazer todo sentido quando a gente começar a estudar sobre isso. Mas o mercado respeita muito essas fases e é isso que a gente vai estudar aqui nesse curso daqui para frente. Valeu? Valeu? Então, dever de casa para vocês. Pegar um gráfico qualquer do índice, do dólar, do Forex, de qualquer par de ativos, colocar na maior televisão da sua casa, marcar as fases de acumulação, distribuição, marcar consolidação, marcar tendência, marcar canal, marcar LTA, marcar LTB, projetar Fibonacci, retrair, projetar retração, colocar tudo isso que a gente viu até agora em prática. Vocês têm que estar com a visão, galera, de águia para isso aqui. Tem que olhar e entender o que está acontecendo, tá? Olhar e falar, porra, caramba, acumulou, distribuiu, porra, rompeu, então tendência, fez pullback, projetar. Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. E para ficar claro, tem que treinar. Ninguém vai ficar fera se não colocar isso em prática e trabalhar o exercício de identificar esses padrões, esses movimentos nos gráficos, em qualquer ativo, em qualquer mercado. Valeu? Então, mais uma vez aqui eu coloquei o ciclo de mercado. O mercado sempre respeita esse ciclo, essas fases, segundo Richard Wyckoff. Ele vem de tendência de baixa. Antes de virar para a tendência de alta, ele vai ter que acumular. Ele vai ter que acumular. E aí depois ele entra aqui numa fase de marking up. Nessa fase de marking up, a gente tem uma demanda maior do que a oferta, né? Demanda maior do que o supply e oferta. E aí o mercado sobe. Tem mais gente demandando do que ofertando. O movimento começa a rasgar, o mercado dá aquela rasgada e segue em direção a outra região importante. Antes de chegar nessa região importante, antes do mercado virar e cair radicalmente para entrar numa outra tendência, outra fase, o mercado vai ter que distribuir. Por que existem essas fases de distribuição e acumulação? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Imagina que você é a JP Morgan, tá? E você tem $1 bilhão para montar em posição no euro-dólar. Se o mercado vir aqui no suporte e você entrar de uma vez só com os 1.000, será que vai ter liquidez para você de uma única vez comprar esses 1 milhão? Não vai. Você vai jogar a ordem
vai consumir 10% da sua ordem, o restante vai ficar pendurado, muita gente vai comprar junto quando vê o movimento, o mercado vai entrar em marking up e você só vai ter executado ali 10, 20% do lote do financeiro que você queria executar. Então não dá. Então o que é que os operadores fazem? As pessoas que têm grandes posições. Eles compram e param. O mercado vai e volta. Ele compra mais um pouco, compra mais um pouco, compra mais um pouco, até o mercado, até ele conseguir montar toda a posição na fase de acumulação. Quando ele monta toda a posição dele, aí ele vai dar uma porradinha maior no mercado para dar aquele susto e para fazer a galera comprar um pouco depois dele. E aí ele já está com a posição montada, ele já montou isso na fase de acumulação, o mercado entra em rasgada, a sardinhada comprando ali loucamente, e aí vai para a fase de distribuição. Chegando na fase de distribuição, ele tem uma posição bilionária para desmontar. E ele não tem como desmontar numa única parada. Então ele vende um pouco, o mercado cai. Vende mais um pouco, o mercado sobe. Ele vende, o mercado sobe. Ele vai desmontando. Essa desmontagem acontece na fase de distribuição. Quando ele termina de desmontar ou montar uma posição nova vendedora, ele dá uma porrada mais forte, o mercado volta a rasgar, entra na parte aqui onde dessa vez aqui a oferta é maior do que a demanda, marking down até encontrar uma outra fase de acumulação e assim por diante. Então, essa é a leitura dos grandes players. O mercado não bate e despenca. Ele tem que acumular, ele tem que distribuir. E vocês também têm que despertar essa visão de mercado, tá, galera? É muito importante que vocês comecem a estudar isso aí, para que no próximo módulo a gente case com volume e faça total sentido para vocês, tá? Beleza? E encerramos por aqui o nosso módulo 2. Módulo aí totalmente voltado à análise técnica e já deu entrada ali um pouco nas fases de mercado, a visão de week-off. Nesse módulo 3 agora, a gente vai começar a entrar realmente ali nas estratégias operacionais. Eu não recomendo vocês irem para o módulo 3 antes de ficarem bem fera no módulo 2, beleza? Treinem, coloquem em prática, abram os gráficos de vocês, façam estudos. Inclusive, eu vi uma ideia na cabeça agora aqui. Eu vou fazer uma aula prática antes de entrar aqui no módulo 3 e vou gravar aqui eu em algum gráfico, em algum ativo, traçando vários estudos aqui com vocês. E aí depois a gente vai para o módulo 3. Valeu? Eu vou gravar essa aula prática agora e daqui a pouco a gente se vê novamente. Aquele abraço, pessoal. Não deixem de estudar, hein? Fui.